Você sabia que se você entender a capa da lição e o verso para memorizar, isso facilita muito mais a sua compreensão da lição no restante da semana? Então vamos fazer isso agora de forma bem simples e prática. Estamos na lição 2 da Escola Sabatina de sábado, 4 de abril, e o tema é Conhecendo a Deus. E vamos começar pela capa da lição. Aqui nós temos alguns elementos muito importantes. Temos uma pessoa segurando uma Bíblia, temos uma grande luz em formato de cruz e também temos o universo ao fundo. E agora vamos entender o que significa cada um desses elementos. Em seguida, vamos também entender o verso para memorizar e fazer uma introdução da lição da semana, deixando tudo mais fácil para que você consiga estudar a lição com mais clareza. Começando pela capa. A primeira coisa que chama a atenção é essa grande luz em formato de cruz. E isso, muito provavelmente, representa Jesus Cristo. E faz muito sentido que essa cruz esteja no centro da imagem. Porque se existe uma forma clara de conhecer a Deus, essa forma é olhando para Jesus. Jesus é a maior revelação do caráter de Deus. Quando queremos entender como Deus ama, como Deus age, como Deus trata as pessoas, como Deus responde ao pecado, à dor, à fraqueza humana, nós precisamos olhar para Cristo. Então essa cruz nos lembra que não conhecemos verdadeiramente a Deus sem passar por Jesus, sem olhar a cruz. A segunda coisa que vemos na imagem é uma pessoa segurando a Bíblia. E isso também é muito significativo, porque Deus não se revelou apenas em Cristo, mas também nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus e é por meio dela que nós aprendemos quem Deus é, como Ele age, qual é o seu caráter, qual é o seu plano para a humanidade e como podemos nos relacionar com Ele. Ou seja, essa pessoa com a Bíblia na mão representa alguém que está buscando conhecer a Deus por meio de sua palavra. E isso já nos ensina uma coisa muito importante. Ninguém conhece a Deus de verdade sem abrir a Bíblia. Agora, além da cruz e da Bíblia, nós também temos o universo ao fundo. E isso também fala muito, porque a criação é uma das formas pelas quais Deus também se revela. Quando olhamos para o céu, para os astros, para a ordem da natureza, para a grandeza do universo, nós percebemos que existe um Criador por trás de tudo. A criação revela o poder, a sabedoria, a majestade e a grandeza de Deus. Então, resumindo a capa da lição, nós podemos dizer o seguinte: conhecemos a Deus por meio de Jesus, por meio da Bíblia e por meio da criação. E é exatamente por isso que o tema da semana é tão bonito e tão profundo, conhecendo a Deus. Agora vamos para o verso para memorizar, que está em João, capítulo 17, verso 3, e diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse verso é extremamente importante, porque ele resume a essência da lição da semana. Jesus está dizendo que vida eterna não é apenas viver para sempre. Muita gente pensa em vida eterna apenas como um tempo sem fim. Mas Jesus mostra que a vida eterna é, antes de tudo, relacionamento com Deus. Ou seja, a vida eterna não começa só no céu. A vida eterna começa quando eu passo a conhecer a Deus de verdade. E esse conhecer não é apenas saber informações sobre Deus. Não é apenas conhecer doutrinas, histórias bíblicas ou versículos. É muito mais do que isso. Conhecer a Deus é desenvolver comunhão, intimidade, relacionamento, experiência com Ele. E é por isso que memorizar esse verso é tão importante. Porque ele nos ajuda a guardar no coração a grande verdade da semana. O centro da vida cristã não é apenas religião, é relacionamento com Deus. E agora que nós entendemos a capa e o verso para memorizar, fica muito mais fácil entender a proposta da lição. E ao longo desses dias, a lição vai nos mostrar quem Deus é. No domingo, por exemplo, vamos aprender que a Bíblia nos apresenta uma imagem mais clara de Deus. Na segunda, por exemplo, vamos ver que Deus é santo.
Na terça, vamos refletir sobre o fato de que Deus é amor. Na quarta, vamos estudar sobre Deus e a criação. Ou seja, a lição vai construir ao longo da semana um retrato mais claro, mais bíblico e mais verdadeiro do caráter de Deus. E isso é muito necessário, porque muita gente hoje tem uma visão distorcida de Deus. Alguns pensam em um Deus distante, outros pensam em um Deus severo demais, outros pensam em um Deus tão permissivo que quase não há verdade nem santidade. Mas a verdade apresenta um Deus santo, amoroso, justo, verdadeiro e digno de confiança. E quanto mais conhecemos a Deus, mais a nossa vida é transformada. Porque conhecer a Deus muda a forma como pensamos, como vivemos, como enfrentamos os problemas e até como enxergamos a eternidade. Então a lição dessa semana não é apenas um estudo para adquirir informação. Ela é um convite para conhecer melhor o próprio Deus. Então já fica aqui o meu convite para você estudar essa lição conosco ao longo da semana. Aqui você vai acompanhar os comentários diários, os shorts, os vídeos curtos e também um resumo completo da lição. Forte abraço e até o próximo vídeo.